Queridos, a graça e a paz do Senhor. Oh, glória! Eita unção! É a unção, queridos. Amém? Nós vamos dar continuidade nessa ministração de hoje sobre a autoridade do crente. Mas numa coisa mais específica que fala sobre a cura divina. Como exercer a fé e a autoridade para a restauração física. Amém? Na primeira pregação que o pastor Eduardo fez aqui, eu anotei, e ele falou que a autoridade que nos foi dada como filho não foi por grito. E que Deus não nos criou por criar, e sim com um propósito específico. Então nós temos que ter em mente que cada um aqui que é filho de Deus tem um propósito específico que está aqui hoje, porque está aqui na terra. Amém? E acrescentou ainda o pastor Eduardo, porque eu estou falando isso, foi a primeira pregação deste mês, sobre a autoridade do crente, e disse que é a autoridade do crente que ele nos deu, foi para, como filhos dele, para exercermos esta autoridade. Ou seja, essa autoridade do crente é uma autoridade espiritual. Não é aquela autoridade que nós vemos lá em Romanos 13, que foi uma autoridade instituída. Essa autoridade do crente que nós já recebemos ela quando reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Então é uma autoridade exclusiva do Filho, irmãos. Ela é exclusiva do Filho de Deus. É aquele que aceitou Jesus como Salvador. E o pastor Eduardo ainda citou um exemplo aqui. Eu me lembro, eu não estava aqui, eu estava viajando, mas eu vi. Eu mandei uma foto para ele, na viagem. O pastor Eduardo citou um exemplo de uma autoridade normal, vamos dizer assim, natural, um guarda de trânsito. Então, quando vocês estão numa BR, vê ali o policial rodoviário federal, vê o uniforme dele, vocês vão parar, não porque ele é um homem, mas porque ele está investido de uma autoridade. Amém? Então vocês param ali não porque ele está ali, mas se ele tirar a farda dele e ficar parado na BR, alguém vai passar por cima dele. É assim, queridos? Mas a autoridade do crente é diferente. Nós não tiramos essa veste. Amém? Não tiramos. Nós, quando reconhecemos o Senhor como o Senhor da nossa vida, o Salvador, recebemos Ele faz morada em nós, e já passamos a ter essa autoridade e esse poder. Amém? Passamos a ter isso em qualquer lugar em que nós estejamos. Seja aqui na igreja, seja no trabalho, nós somos uma autoridade de Deus aqui na terra. Amém? E eu coloquei mais ainda. Botei assim, hoje no culto, como pastor, sou autoridade investida de poder para ministrar a palavra de Deus, pois esta autoridade e poder me foram dados pelo pastor Eduardo, que é a maior autoridade aqui na igreja. Então ele me deu uma autoridade, ele que me deu, mas nós como crente, essa autoridade não é dada exclusiva para pastor, é dada para todos que são filhos, queridos. Amém? Então todos que são filhos têm essa autoridade. E através dessa autoridade, nós podemos fazer muitas coisas, querido. E uma delas é a questão da cura divina. Amém? Vamos abrir lá em Lucas 10, por favor. Lucas 10, capítulo 10, versículo 19. Amém? Diz assim, quem está falando aqui é Jesus. Eis que vos dou o poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E nada, querido, vos fará dano algum. Amém? Então, quando nós vemos aqui, Jesus está falando que está dando poder para pisarmos em serpentes e escorpiões. Mas quando nós vá para Marcos
Aleluia. Marcos 16, capítulo 16. Hoje nós vamos andar pela Bíblia. Vamos ver como nós temos autoridade. Não é só pastor, não é só evangelista, não é só profeta. Somos nós como filhos de Deus. Amém? Aleluia. Todos acharam? Marcos, capítulo 16. Vamos ver versículo 16. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E continua dizendo: estes sinais, que sinais? Vai falar logo na frente. Seguirão aos que crerem. Alguém aqui crê em Jesus? Amém? E ele continua falando: em meu nome. Em nome de quem? De Jesus. Não é no nome do pastor Otávio, não é no nome do pastor Eduardo, não é no nome de nenhum irmão, mas em nome de Jesus. E diz assim: expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Aí agora vem: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, já é a autoridade, o poder que vocês têm hoje, não é o pastor que vocês vão chamar para ir na casa de vocês, não vai ser o profeta, o evangelista, vocês vão chamar para botar a mão sobre o enfermo, para ele ser curado, para ele ser sarado. Não, vocês como crentes, Deus, o próprio Deus, deu essa autoridade e poder para vocês. Amém? Deu essa autoridade. E essa autoridade, ela tem que ser exercida, querido. Ela não pode ficar estagnada, ela não pode ficar parada. E como ela é exercida? Pela fé. Amém? Exercemos pela fé. Porque para Deus nada é impossível. Nada. Tudo é possível para aquele que crê. Então nós somos o crente da fé. Nós cremos que vamos colocar a mão sobre os enfermos, a mão sobre os doentes, eles serão sarados e curados em nome de Jesus. Nós vamos deixar algumas pessoas paradas e vendo: olha, não deu remédio nenhum, não houve corte nenhum, o que foi que houve ali? É o milagre de Deus. Amém? É assim que nós vamos ver. E hoje eu vou botar aí no telão para vocês. Eu mesmo presenciei um parente que, bem dizer, foi dado como morta, e depois ela, bem dizer, ela ressuscitou, foi desenganada para a família, que não ia viver, e logo depois que foi para a UTI, foi dito que ela teria que fazer uma traqueostomia, que é cortar aqui. Vocês vão ver isso aí. Mas de imediato, quando nós chegamos, eu e minha esposa lá na igreja, no hospital, que é minha sogra, vocês vão ver o que aconteceu. Amém? Ela foi, é bíblico, nós levarmos no médico. Não devemos desvalorizar a medicina, mas também não devemos depositar toda a nossa confiança na medicina. Amém? Por favor, abram lá em Ezequiel 37. Amém? Aqui Ezequiel 37, nós vamos ler no capítulo 37, do versículo 1 ao 14. Todos já ouviram falar sobre a visão de um vale dos ossos secos. Nós vamos ver aqui na velha aliança a autoridade e a fé e o poder sendo exercido por Ezequiel. Amém? E diz assim, todos acharam? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Imagine um osso, já é osso, imagine seco como é que ele estava, deveria estar meio se aquebrantando, né? Vamos dizer assim. Versículo 3, e me disse, quem disse? Deus, filho do homem, poderão viver estes ossos? E Ezequiel disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Ou seja,
para o Senhor nada é impossível. Amém? 4. Então me disse, novamente Deus falou com Ezequiel, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e viverão. Então, quando nós paramos para ver, viverão, então quer dizer que aqueles ossos eram de alguém e haveria ali uma ressuscitação, não é isso? Alguém ia ressuscitar. Amém? Então, continuando. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, olha o que Ezequiel fez. Deus deu uma ordem. Naturalmente, a gente falando hoje, queridos, se a gente não tivesse a fé, a gente acharia que nada aconteceria. Mas veja o que Ezequiel fez. Então profetizei como se me deu ordem. E olha o que aconteceu. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço. E os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne. Amém? E estendeu-se a pele sobre eles, por cima. Mas não havia neles o quê? O Espírito. E ele me disse, profetiza, ou seja, continue na sua fé, irmão. Creia que ele vai ser sarado. Creia que ela vai ser curada. Creia que ela vai levantar daquela cama. Creia que nada é impossível para Deus. Creia, creia. Amém? Aleluia. E ele me disse, profetiza o Espírito, ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Amém? Então a gente vai dar uma parada aqui. Veja que Deus, lá no Velho Testamento, deu uma ordem a Ezequiel. Mas aqui, querido, quando a gente para ver essa visão, na realidade, não é a questão do morto. Ela representa a situação que estava desassolado Israel durante 70 anos, sendo ali assolado pelo o rei Nabucodonosor, da Babilônia. Amém? Então aqui era uma situação que eles estavam vivendo, naquele momento, que nada poderia acontecer. Eles estavam desenganados durante 70 anos. Mas eu estou lendo isso aqui para nós trazermos para o nosso contexto de hoje, sobre a questão da autoridade que foi dada a Ezequiel e o poder que ele exerceu sobre aquela autoridade. E continuou, e profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. Veja que a todo momento Ezequiel, que é o canal de bênção de Deus aqui, assim como nós somos o canal de bênção para os nossos irmãos, para aqueles que estão ao nosso redor, para que nós possamos fazer o quê? Que eles sejam sarados e curados, fazer a cura divina. Amém? E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza, disse-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis.
vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Então, queridos, hoje nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, morando em nós. Nós hoje temos uma autoridade que foi nos dada quando nos recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Recebemos poder para fazermos muitas coisas, expulsar demônios. Recebemos poder também, autoridade e poder, para colocarmos a mão sobre os enfermos, sobre os doentes, para que eles sejam o quê? Sarados e curados. Então aqui hoje, eu venho aqui dizer para os senhores e as senhoras, devemos exercer essa autoridade e o poder a todo momento. Devemos envergonhar o diabo. Eu tenho tanta raiva desse Satanás que vocês não sabem. Na minha vida ele só quer lançar doença, mas ele se lasca. É assim que eu falei, ele se lasca. Alguns é no bolso, outros, em mim é querer jogar doença. Mas eu sei o preço que foi pago lá na cruz. Eu sei o preço que foi pago lá. Todas as enfermidades, todas as doenças foram levadas lá naquela cruz. Amém? Então eu não levo isso para casa não, querido. Eu já falei aqui da minha mandíbula, eu tenho andado pelo Brasil, está ela aqui soltinha, ó, está soltinha. Mas os dentistas, tem dentista aqui, que eu já falei, estão admirados. São 2 clínicas que eu vou, faço a minha fisioterapia, minha laser terapia, e algumas pessoas perguntam, isso é um milagre? Eu falei, você acredita em Deus? Eu pergunto logo, fala que é um milagre, então me deu a oportunidade. Então eu falo, isso aqui é um milagre, é Deus que está segurando aqui, ó, a minha mandíbula. Amém? Então é assim que nós devemos fazer. E eu digo para vocês, o diabo ele sempre vai querer parar você em alguma coisa. Mas aqui nós não estamos falando em problema, nós estamos falando aqui em doenças, em cura divina. Seja na sua família que ele vai querer colocar um problema de doença, uma enfermidade, ele vai querer lhe deixar paralisado. Vai querer deixar paralisado no trabalho, vai querer deixar paralisado em casa, vai querer deixar paralisado em tudo. Mas não foi para isso que vocês se tornaram filho de Deus. Nós nos tornamos filho de Deus para representarmos Deus aqui na terra com autoridade e poder. Devemos exercitar e exercer essa autoridade que nos foi dada. Amém? Não é assim que quando o guarda de trânsito está lá e para lá e ele não exerce a autoridade dele e não para. E por que nós não fazemos isso, queridos? Por que ficamos amedrontados? A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Amém? Então deu espírito de poder e moderação, e não de medo. Eu vejo muitos crentes, quando eu era pastor de uma outra igreja, certa vez a irmã me ligou, e para falar de uma situação de doença, queria que eu saísse, eu fosse lá, eu falei, irmã, a senhora já tem autoridade para isso e poder. Coloque as suas mãos, manda o seu parente botar as mãos e declara, ora, eu declaro em nome de Jesus, que você é curado e sarado em nome de Jesus. Exerça, irmã, a sua autoridade e o poder que Deus lhe deu. Amém? Então, essa autoridade e poder, querido, para a cura divina, não é só para pastor, como eu já falei aqui, não é só para evangelista, não é só para profeta, é para os filhos de Deus. Amém? Para os filhos de Deus. E eu botei assim, ó, o que é uma autoridade? Veja que eu fui buscar no dicionário, veja que bate, eu fico olhando, comparando, que tudo no mundo copia da Bíblia. Veja, o que é autoridade? É o poder que é dado a alguém para dirigir, comandar ou direcionar algo. Veja, eu estou aqui dirigindo o culto, estou aqui, vai ter outro pastor, mas estamos dirigindo o culto. Mas quem foi que nos deu? Pastor Eduardo. É a mesma coisa sobre a autoridade do crente. Essa autoridade só é dada para o crente.
Só para aquele que é filho. Eu sempre estou batendo nisso. Só para aquele que nasceu de novo. Porque a Bíblia, ela não se contradiz. Se você não está servindo a Deus, está servindo a quem? Amém? Amém? Aleluia. E o que a gente vem aprender nessas lições do Vale dos Ossos Secos? Eu botei aqui, veja. Eu fiquei parando para pensar, veja. Primeira coisa. Exerça a autoridade que Deus lhe encarregou. Ezequiel não exerceu? Mas vamos puxar para hoje, para a nova aliança. Lá em 2 Timóteo, não precisam abrir, diz assim: Deus lhe deu espírito de poder e não de medo. Amém? Veja que coisa linda. É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. Amém? E lá, Ezequiel, querendo ou não, ele exerceu o quê? A fé. Como eu vou fazer isso? Dizer para um moço? Como? Como é que eu vou fazer, Deus? Então precisa o quê? Ele precisou ter fé. Mas veja que Deus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, querido. Coisa linda do nosso Deus. Outra. Nada é impossível para Deus. Fez aqueles ossos. Mas que? Tudo é possível para aquele que crê. Amém? Então, querido, se você hoje está aqui, você que está nos assistindo, que tem o seu parente aí, do outro lado, você que é cristão, e você que está aqui nos assistindo, você que está aqui nos assistindo no culto ao vivo, comece a exercer essa autoridade de cura sobre a sua família. Hoje vocês verão, se já viram, vão ver aqui, que foi assim que começou a minha grande fé em Deus, na cura divina. Foi aí que o diabo não consegue me parar mais. Ele joga as setas dele e eu mando de volta para ele. Amém? Aleluia. E o que a gente viu mais aqui, aprendeu no Vale dos Ossos Secos? Deus é aquele que vivifica, que cura e que sara. Aí diz lá, Isaías 53:4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Amém? Veja. Levou. Ele levou, querido. A Bíblia diz que dias maus vão vir. Dia mau na questão pode ser uma dor de cabeça. Dor de cabeça não é de Deus, saúde é de Deus. Mas a gente não pode ficar com isso. Ai, meu Deus, não. Obrigado, Senhor, eu sou sarado e curado em nome de Jesus. Obrigado, Pai, eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Amém? E seja um instrumento de Deus, querido. Olha, seja um instrumento. Ezequiel não foi um instrumento de Deus lá? Nós temos que ser um instrumento de Deus aqui, para mostrar os milagres dele, para mostrar que nós temos autoridade e poder. Como a palavra dele diz, que as coisas que eu faço para o mundo natural parece loucura. Isso aqui parece loucura, queridos, lá, ó, para muita gente. Teve gente lá que soltou, isso aqui chegou lá assim, ó. Mas Deus sabe todas as coisas. Isso aqui não foi Deus não, querido. Deus não bota doença não. Mas dias maus vêm. Mas a gente não tem que viver com o dia mau não. A palavra de Deus diz que devemos dar graça em tudo. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado que eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Obrigado, Pai. Sou sarado e curado em nome de Jesus. Obrigado. É exercitar, queridos. É exercitar, exercitar. Não é ficar parado, pensando, deixando Satanás na cabeça de vocês ali, ó. Tem um ditado que diz que um pássaro ele pode voar sobre a cabeça de vocês, mas fazer ninho não pode. É a mesma coisa o Satanás, ele pode lançar seta, mas vocês podem parar seta com o quê? Com o escudo da fé, da palavra, queridos. Amém? E nós temos que exercitar isso aí. E também o que a gente aprendeu aqui, que Deus cumpre o que fala. Cumpre, não cumpre? Cumpre, eu sei que cumpre. Lá em Números 23:19 diz assim:
Deus não é homem para que se minta. Porventura ele diria e não faria? O mesmo Deus da velha aliança é o nosso mesmo Deus hoje. Se ele diz que você é sarado, é curado em nome de Jesus, você é sarado. Se ele diz que você tem autoridade para botar, autoridade e poder para botar a mão sobre os enfermos e doentes, que eles serão sarados e curados, vocês têm autoridade, querido. Exercitam. Façam isso. Aleluia. Aleluia. Eu botei assim, lembra aqui que a fé é agir em face de evidências contrárias. É fé, querido. É agir ao contrário. Não estou doente, não. O senhor está doente? Não estou nada. Estou não. Seja um palhaço mesmo. Estou não. Tá, estou não, obrigado. Vou tomar remédio. Mas não seja dependente do remédio. Não seja dependente daquilo que deixa você estagnar. Seja dependente do que a palavra lhe garante, querido. Amém? Porque se eu fosse ser dependente, eu estava até hoje aqui, ó. Já contei isso, ó. Comecei a exercitar, querido. Estou aqui, ó. Temos que fazer vergonha ele aqui na terra. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Somos embaixadores dele aqui. Vamos exercitar, vamos fazer vergonha ao Satanás. Aleluia. Eu estou com raiva do Satanás, querido. Ele não vai me parar, não. E os médicos, você não pode falar, você não pode mastigar, os dentistas, o buco, você não pode fazer isso. Eu faço. Eu faço. E vou continuar fazendo. Se Deus não deixou meu queixo cair, porque Ele quer que eu fale. Amém? Aleluia. 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 Eu botei assim, querido, para vocês terem ideia. Podemos observar na Bíblia que a cura divina, ela pode ser exercida através da palavra. Então, muitas das vezes, você vê o pastor falando aqui, quem quer aqui oração para cura? Através da palavra, muitas das vezes a sua fé, crendo aqui, já está sendo curado aí, querido. É através da palavra, é uma das imposições de Deus, que Ele cura a pessoa, através da sua palavra. Amém? Vamos ver isso, vamos ver. Vamos ver. Não vamos fazer que nem Tomé, não. Amém? Atos 14, oh glória, aleluia. Atos 14, capítulo 14. Versículo 8 e 9. Aleluia, oh glória. Todos acharam? E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo, veja, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, ou seja, Paulo fixou o olho lá naquele coxo e viu que ele tinha fé para ser curado. Disse o quê? Em voz alta. Veja. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele soltou e andou. Amém? Então falou através da palavra, querido. Então se o pastor, seja quem está aqui, falar, quem quer receber a cura, tenha fé, querido, fecha o olho e fala, eu recebo agora, Senhor. Amém? Pela palavra. Nós temos também a cura divina sendo exercida através da imposição de mãos. Vamos lá em Atos 28. Você tem essa autoridade para impor as mãos, querido. Atos 28. Amém. Atos capítulo 28, versículos 7 e 9. E ali próximo daquele mesmo lugar havia, só um minutinho aqui, que a luz está minha. Deixa eu botar aqui minha Bíblia aqui. E ali próximo daquele mesmo lugar havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio,
o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, fez o quê? Pôs as mãos sobre ele e o curou. Aleluia! Veja, Paulo exerceu a autoridade e o poder de colocar mãos sobre o pai de Públio e ele foi curado, querido. Essa mesma autoridade de Paulo é que vocês têm como filho. Só basta exercitar, exercer essa autoridade e poder. Não adianta nós termos uma autoridade e poder se nós não exercitamos isso, querido. Ficamos parados, estagnados. E aí nós damos o quê? Brecha para o diabo aí que ele faz a festa. Ó. Mais um. Amém? E também temos, queridos, a cura divina sendo exercida através do tecido. Veja, essa é uma passagem que todos conhecem. Mateus 9, vamos lá para Mateus 9. Aleluia. Oh, glória. Mateus capítulo 9, versículo 20. E diz assim: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste. Porque ela dizia consigo: se eu tão somente tocar sua veste, ficarei sã. 22. E Jesus voltando e vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Amém? Então vemos aqui a cura pelo tecido também, a cura divina. Amém? Ela exerceu ali a fé dela. Precisa também que o outro lado, ela tem que ter fé para ser curada. Amém? Então nós vemos aqui hoje, querido, que nós temos autoridade e poder para nós exercitarmos a cura divina. Somos representantes de Deus aqui. Vai ter um momento que a gente pode estar ali naquela unção, alguém vai tocar na gente e vai dizer: eu fiquei curada. Queridos, eu já vi isso. Vai ter um momento que alguém aqui tem um testemunho e vai contar, o pastor, seja quem estiver aqui, ó, sarado e curado em nome de Jesus, vai dizer: eu estou sarado, eu estou curado. Amém? Então nós temos que ter essa noção desse poder, dessa autoridade espiritual, querido. É uma autoridade espiritual, não autoridade que você vê aí, que eu falei, uma autoridade natural que você identifica. Não. Você vai ser identificado no momento que você exercer a sua autoridade ali para a cura, querido. Em qualquer lugar. Amém? Eu tenho andado por esse Brasil aí, eu fico maravilhado com Deus. E no momento eu lembro aqui, a minha reverenda aqui falou comigo e que, a senhora lembra, né? Que Deus ia me levar para lugares distantes. Falou, e que Deus ia me usar. E Deus tem me usado, queridos. Tenho andado por esse Brasil aí, e Deus tem me usado, não como pastor, mas como representante dele, como embaixador dele. Amém? Em questão de cura também, querido. Empresários me ligando. E eu falo: não, que nada. Isso aí foi Deus. Eu fui só simplesmente um canal de Deus para o Senhor. Quando é que o Senhor vem aqui? Quando é que o Senhor vem aqui? Não. Eu não quero que puxe a honra para mim, não. Toda honra e glória para o Senhor. Amém? Nessa questão, querido, da cura do tecido, como eu falei, eu vou mostrar aí, essa senhora é minha sogra. Em 2017, ela teve uma parada cardiorrespiratória, já de idade. E eu e Cé, a gente estava lá em Olinda, a gente estava no GCC. É um grupo de comunhão em crescimento, estava nas casas levando a palavra. E quando a Cé recebeu a ligação que a mãe dela estaria, abre aspas, morta. E eu me lembro como fosse hoje,
continuamos bem tranquilo, terminamos nosso GCC, chegamos lá no hospital particular, estava lá meu sobrinho que mora com a minha sogra, e dizendo que teve uma parada cardiorrespiratória aqui. Então, imediatamente, eu e Céia exercemos essa autoridade de poder, fomos orar em língua e pôr em prática. Obrigado, Senhor Deus. No corredor lá, a gente não quis saber de nada. Ela estava lá para dentro, disse que tinha falecido, estava sem sinal vital. E aí, eu e Céia exercemos essa autoridade, e daqui a pouquinho, foi pedido que trouxesse um tubo de oxigênio. Aí a minha sogra, por favor, bota aí a foto. Essa é minha sogra. Depois ela ficou na UTI. Achei 2013, veja. 2013, querido. Já há 11 anos, vocês vão ver. E tá ela aí, toda entubada, ficou muito tempo na UTI. Só dá uma seguradinha, tá? E aí o médico chamou alguém da família, a Céia foi lá, e ele querendo fazer o corte aqui, que chama traqueostocomia, né? O nome é esse, né? E Céia disse que não autorizava, que a mãe dela ia voltar a falar. E o médico disse, a senhora assina um papel, assinou um papel, e nós fomos para a igreja, deixa ela aí, para a igreja. E nesse dia, lá na igreja, Verbo da Vida de Olinda, estava lá o profeta Maluta, para quem conhece, ele é da África, e ele estava lá, e ele só andava com a toalhinha, não sei se vocês, quem já viu ele pregar, só anda com a toalhinha, e ele falou assim, quem está aqui com algum parente, enfermo, no hospital, vem aqui que essa toalha aqui vai fazer o que tem que ser feito, vai ser curado. Céia foi lá, pegou essa toalha, ali, pano, e Céia no outro dia foi para o hospital. Céia pediu lá os médicos que pudesse colocar aquela toalha, que o Maluta lá estava orando, tudinho, falando, se a cura através do tecido, e Céia botou aquela toalha em cima ali do pescoço da minha sogra. Passou outro dia, a minha sogra começou a querer falar. E aí ela foi tirada. Tubo, pode passar, querido? Vai passar. É outra. A outra, essa aí, não. Aquela outra que ela está, aí está minha sogra, glorificando o Senhor, agradecendo a Deus, teve um encontro com o Senhor, é a do meio, ali é a minha cunhada. Então ali eu vi que não foi preciso nenhuma intervenção médica, ali foi intervenção divina. Amém? E ali ela foi sarada e curada, não teve mais nenhum problema. Há 2 semanas atrás, pode passar aí, ela se batizou nas águas, querido. Aí ela está se batizando na água. Amém? Pode passar outra. E aí está ela. Então, é por isso que eu não baixo a cabeça para o Satanás por nada. Principalmente quando a pessoa está desenganada. Eu gosto quando fala que está desenganado. Se a pessoa tem fé, eu vou ali. Nós, como autoridade constituída por Deus aqui, por isso que diz que a autoridade do crente, nós devemos exercer essa autoridade com fé, com fervor. E ali está a minha sogra, para a honra e glória do Senhor. E a Vaz está indo para casa dos 80 anos. Pega a Bíblia dela e vai. Isso aqui não é exclusivo dela não, querido. Isso é exclusivo daquele que exerce a sua autoridade, o seu poder, a sua fé. Amém? Então, pode passar, querido, pode deixar. Então, hoje, querido, eu não vou me estender muito. É isso que eu queria trazer para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos assistem aí, que você possa exercer, você como filho de Deus, você possa exercer essa fé, essa autoridade, esse poder, e colocar suas mãos em cima daquele que esteja doente, desenganado pelo médico,
e declarar que ele é curado, ou que ele é curada, que ele é sarado, que ele é sarada, em nome de Jesus, você vai ver a cura divina de Deus. Amém? Amém? Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Aleluia!